Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração, nesse início de um novo dia. Que nós possamos abrir o nosso coração para a ação de Deus em nós e assim nos deixar transformar por Ele. Passo a passo, vamos aproximando do seu amor e assim Jesus vai fazendo sempre mais parte do nosso dia a dia, tanto nas nossas relações familiares, como também nas nossas relações com os nossos amigos de trabalho. Que nós possamos assim crescer sempre nessa sabedoria, na graça de Deus, para que Ele possa sempre se fazer presente e encontrar morada em nosso coração. Obrigado você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste programa diário, uma palavra para o seu dia. Você que também curte, que compartilha, que se inscreve nas nossas demais meios de comunicação, Facebook, YouTube, WhatsApp. Devemos usar os meios que temos para evangelizar, porque evangelizar é preciso. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a palavra que hoje é retirada de Mateus, capítulo 23, versículos 27 ao 32. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nesta parte do Evangelho onde Jesus vai nos ensinando através de algumas colocações muito diretas e particulares. O objetivo de Jesus não é trazer-nos medo. O objetivo de Jesus é fazer com que nós possamos despertar para uma vivência mais plena, mais correta daquilo que é a sua palavra. Muitas vezes nós vivemos um certo romantismo religioso, um romantismo espiritual, parece que muito desencarnado. Nós precisamos fazer com que a nossa oração se torne vida. Caso contrário, as palavras ditas por Jesus aos mestres da lei e fariseus hipócritas, no texto de hoje, servem para nós. Então, cabe a cada um de nós, nesta oração de hoje, colocar diante de Deus a fé e, ao mesmo tempo, a razão, a própria vivência. Aquilo que nós rezamos quando estamos diante de Jesus, é isso que nós vivemos? A forma como nós chamamos os outros de irmãos, é esta forma que nós implantamos quando nós estamos com dificuldade de convivência com alguém? Ou quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nós conseguimos nos olhar como irmãos, um ajudando o outro a crescer? Dentro da nossa casa, nos ajudamos a crescer? O esposo, a esposa, os filhos, os avós, num contexto geral familiar? Conseguimos ajudar-nos a crescer? Ou muitas vezes vivemos uma certa disputa por coisas. E aí, tudo aquilo que está ligado à própria matéria. Quer destruir uma família? Comece a dividir os bens. Quando nós começamos a dividir as coisas, parece que todos querem a mesma coisa, parece que não conseguimos mais nos entender. Até então vivíamos bem, mas quando parece que
toca naquilo que é o material, parece que quando pesa no nosso bolso, começam os desentendimentos. E aí devemos nos questionar: será que isso que nós até então estávamos vivendo era verdadeiro? Ou nós estávamos vivendo uma fachada familiar, um verniz familiar, onde as nossas relações são puramente externas, relações de conveniência? Cuidado, meus irmãos e irmãs. Veja que Jesus combate muito essa questão aparente. Muitas vezes é melhor que a gente tenha menos, mas que possa viver com mais tranquilidade, mais serenidade, mais leveza. Quando nós começamos a nos apegar a coisas, o nosso relacionamento começa a ficar mais pesado. É mais difícil de administrar as coisas, inclusive é mais difícil administrar a própria família. Então nós precisamos de uma capacidade muito grande de administração. E assim, nunca perder aqueles que são os valores aprendidos. Nunca esquecer aquilo que nós dizemos diante de Jesus. Mesmo que isso nos custe um pouco, e às vezes muito, mas que nós possamos permanecer junto de Jesus. Veja que é um exercício diário. Todos os dias é um novo exercício. Quem sabe ontem tenhamos conseguido, mas e hoje? O que faremos? E amanhã? E assim, um dia após o outro. É como um novo recomeço. E aí vem a capacidade também de não guardar mágoas. Claro que sempre fica uma certa ferida em nosso coração, mas isso prejudica a nós e prejudica o outro que feriu ou as pessoas que nós também ferimos. Então nós devemos nos colocar nessa presença de Deus hoje e não ser assim como Jesus relata de uma forma um pouco dura. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão, como sepulcros caiados. Uma fachada de beleza, mas por dentro toda a podridão. Que Jesus hoje nos ajude, nos auxilie, para que nós possamos valorizar aqueles que moram conosco, que trabalham conosco, que convivem conosco, e até mesmo aqueles que, quem sabe, estão distantes, que nós possamos dizer: Senhor, aquilo que eu estou rezando nesse dia, eu quero colocar em prática na minha vida. Ajude-me e me conceda no tempo certo as palavras certas para que haja reconciliação, para que haja o entendimento e nós possamos viver em paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.